Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é plano de contas, registros e lançamentos contábeis. Os tópicos a serem abordados nessa aula são lançamentos contábeis. Ao término dessa aula, você será capaz de aplicar os registros contábeis e entender os conceitos de aplicações e origens de recursos. Contabilmente, nós registramos um fato que afeta o patrimônio das entidades, das empresas, duplamente, né? Sendo que uma parte do registro contábil, do lançamento contábil, ele representa uma aplicação de recursos. A contrapartida, o outro lado desse lançamento contábil, ele vai representar uma origem de recurso. Nós fizemos uma identificação gráfica dos elementos patrimoniais, dos elementos de resultado, em que cada elemento pertencente a cada grupo tem uma característica de saldo, devedor positiva ou credora negativa. Um lançamento contábil, ele vai ser duplamente registrado através de um débito e a sua contrapartida, que vai ser um crédito de igual valor. Uma aplicação de recurso devedora positiva vai ter a sua contrapartida como uma origem credora negativa. Esse é o critério, essa é a técnica de registro contábil através do método das partidas dobradas. Nós vamos anotar sempre, né, um fato contábil duplamente, sendo redundante, né? O registro contábil através do método das partidas dobradas, ele vai registrar um fato contábil que afeta o patrimônio das entidades duplamente. Um valor devedor positivo confrontado com um valor credor negativo. Nós podemos representar esse registro através desse exemplo. Então, o primeiro registro contábil que acontece dentro de uma empresa é a constituição dessa empresa. É o dinheiro que o investidor, né, dois ou mais sócios, vão emprestar para a empresa para que ela comece as suas atividades. E aí nós temos que aprender a separar essas duas entidades. A entidade jurídica, a empresa, pessoa jurídica, da entidade ou das entidades, pessoas físicas, os sócios ou os investidores. Não é porque o sócio ou o investidor é dono da empresa que o patrimônio do sócio dele vai se misturar com o patrimônio da empresa. São duas entidades distintas. A pessoa física, que possui o seu patrimônio, ela é distinta da pessoa jurídica, que possui o seu patrimônio. Apesar de existir a vinculação entre os dois, essas duas entidades, o patrimônio de pessoa física, nunca deve se misturar com o patrimônio da outra entidade, pessoa jurídica. E aí nós temos exemplo do primeiro registro, que é o aporte em dinheiro pela constituição da empresa, o aporte do capital para a constituição da empresa. E nós temos duas maneiras de registrar o fato contábil. Esse é o registro contábil. Então eu vou registrar o elemento caixa, que é onde vai ser aplicado o dinheiro. O sócio emprestou o dinheiro para a empresa, ele fez o aporte de capital inicial. A empresa vai deixar esse dinheiro momentaneamente no caixa da empresa. É a aplicação do recurso. Confrontado com a origem do recurso, aí nós começamos a dar nome a esses elementos que representam o patrimônio das entidades através da classificação do plano de contas. Então, esse dinheiro, esse capital próprio, esse capital que o sócio disponibiliza para a empresa, ele tem a identificação no plano de contas contábil como capital social. Então, aqui nós temos o primeiro registro contábil, o primeiro lançamento contábil efetuado na empresa. Caixa, que é a aplicação de recurso, a capital social, que é a origem de recurso. Então, esse registro ele vai demonstrar um débito na conta caixa. A conta caixa é um elemento do ativo cuja característica de saldo é devedor positivo. Então esse elemento ele vai ser registrado nessa conta patrimonial caixa, componente do ativo, como um valor devedor positivo. E a contrapartida desse lançamento é o registro na obrigação do patrimônio líquido, que é a conta capital social. Por pertencer ao patrimônio líquido, ela tem característica de saldo credor negativo. Então nós representamos
o lançamento contábil através dessa exposição, caixa a capital social. E nós podemos representar isso de outra maneira. Eu vou identificar o lançamento a débito, caixa, e o lançamento a crédito, capital social. Então eu debito caixa e credito capital social. A conta de ativo do caixa ela vai ter um acréscimo, está demonstrado aí graficamente. A conta de capital social, ela pertence ao patrimônio líquido, ela também vai ter um acréscimo. Por quê? Porque o valor está sendo registrado como valor credor negativo. Pela característica de saldo da conta caixa, que é um elemento do ativo, cuja característica de saldo é devedor positivo, esse valor vai entrar aumentando o caixa. Em contrapartida, nós temos o registro do capital social, que é uma conta de patrimônio líquido, cuja característica de saldo é credora negativa. Então eu tenho aqui, demonstrado graficamente, demonstrado através de um lançamento, na identificação de um débito, e a sua contrapartida em igual valor, o crédito. Débito a caixa, crédito a capital social. 1.000 em caixa, devedor positivo, e 1.000 em capital social, credor negativo. E aí nós temos a demonstração, nós vamos apurar. Fizemos esse registro contábil, agora vamos estruturar, vamos apurar o balanço patrimonial. Como é que é representado esse balanço patrimonial? Eu tenho lá, que no meu balanço patrimonial eu tenho no grupo do ativo, a caixa registrado no valor de 1.000 e no passivo total, como patrimônio líquido, capital social, que totaliza 1.000. Eu confronto o ativo 1.000 com o total do passivo, passivo total e 1.000. É lógico que aqui tem a identificação dos grupos, né? Então eu classificaria essa caixa no ativo circulante e esse capital social no patrimônio líquido. E aí eu tenho o registro, o lançamento contábil e a estruturação, a demonstração do balanço em relação a essa constituição de capital. Uma dica, isso é extremamente importante. Quando você tiver dúvida de como você vai registrar um fato contábil, que conta eu vou debitar, onde é que está sendo feita a aplicação, qual é a conta que eu vou creditar a origem do recurso, você vai ter que analisar o fato contábil e responder corretamente duas perguntas. Você respondendo corretamente essas duas perguntas, você nunca vai errar um registro contábil, um lançamento contábil. Analisando o fato contábil, a primeira pergunta, que vai ser o lançamento a débito, onde é que está sendo aplicado o recurso? Débito. Analisando o fato contábil, a segunda pergunta, qual é a origem do recurso? É o lançamento a crédito. Então, registrando um fato contábil, porque o registro desse fato contábil tem que ser feito duplamente, e esse registro, esse lançamento, ele tem que demonstrar igualdade, você vai fazer duas perguntas. Onde é que eu aplico o recurso? É o lançamento a débito. Qual é a origem do recurso? É o lançamento a crédito. Mesmo que você não entenda de contabilidade, você conseguindo identificar esse fato que precisa ser registrado, você vai acertar o registro, o lançamento contábil. O valor a débito confrontado com o valor a crédito. Olhando esse diagrama, você vai seguir essa sequência. Quais as duas perguntas que você vai fazer? Onde foram aplicados os recursos? Destinação do recurso, o débito. A outra pergunta, de onde vieram os recursos? A origem do recurso, o crédito. Fazendo essas duas perguntas, após analisar o fato contábil, é lógico que para você registrar algo contabilmente, utilizando o método das partidas dobradas, para cada valor a débito existirá o seu valor a crédito, porque o registro contábil, o lançamento contábil, ele é feito duplamente. Você tem que ter o entendimento do que é o patrimônio, qual é a composição desse patrimônio, bens, direitos e obrigações, e qual é a estruturação desse patrimônio que está representado lá no balanço patrimonial. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre plano de contas, registros e lançamentos. Espero que tenham gostado. E frequentem nossas redes sociais e até a próxima.